Olá, essa é a nossa aula de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor André Noel. Hoje a gente vai falar da quarta geração de computadores e agora começa a ficar um pouco mais divertido, um pouco mais próximo do que a gente já viu, do que a gente conhece. E a quarta geração de computadores ela começou em 1977 e foi até 1991. Isso uma data aproximada. A gente considera muito década de 80 como a quarta geração. E aí, os computadores já começaram a ter uma cara um pouco parecida com o que a gente conhece. Esse é o Apple II. Olha que interessante, ele parece uma máquina de escrever com um monitor e não deixa de ser verdade, ele era um enjambrado ali, bem bacana, mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Qual foi o grande marco da quarta geração? Os circuitos integrados, que eles tinham aquela integração em larga escala, passaram a ser denominados VLSI, que é a integração em escala muito grande, ou Very Large. Como assim? A gente tinha centenas de transistores dentro de um circuito integrado. Essa dezena passou essa centena, quer dizer, passou a dezenas de milhares, certo? Eles conseguiram colocar milhares, depois dezenas de milhares de transistores em um circuito integrado. Como isso? Você olha para um negócio e fala, como que tem dezenas de milhares? Tem, tá? Foi miniaturizado e tal, e conseguiram colocar num componente dezenas de milhares. E com isso, a Intel conseguiu lançar o primeiro processador em circuito integrado em 1971, que foi o Intel 4004. Então, assim, o primeiro processador da Intel, ele não é muito diferente daquele circuito integrado que a gente viu na aula anterior. Ele não era a bolacha quadrada que a gente conhece hoje, ele era um circuito integrado que era um processador. Tinha toda aquela parte do processador que a gente comentou, da arquitetura de von Neumann e tal. Bom, com isso conseguiu reduzir muito o tamanho das máquinas, que aí a gente chegou então nos microcomputadores, que ficaram conhecidos como PCs, computadores pessoais, Personal Computer. Como que foi? Em 1975 surgiu o primeiro computador pessoal, o Altair, ou Altair. Altair fica bonito em português, não, mas o Altair, que era o Altair 8800, esse da foto. Esse Altair, ele tinha um processador Intel 8080, e ele utilizava a linguagem BASIC. A linguagem BASIC, a versão que eles utilizavam foi escrita pelo Bill Gates e pelo Paul Allen. Conhecem esses nomes? Bom, o Paul Allen, ele é o sócio do Bill Gates, montaram a Microsoft. Infelizmente, há pouco tempo, o Paul Allen faleceu. Saiu a notícia, até algumas pessoas não conheciam, ficaram sabendo melhor. Mas foi bem aí que começou a Microsoft. Eles fizeram essa escrita do BASIC para o Altair, certo? E iniciou o que a gente conhece hoje como a Microsoft. Então eles começaram nessa parte de escrita de software, escreveram essa versão da linguagem BASIC. E aqui eu coloquei uma foto interessante sobre a Microsoft, uma foto da Microsoft. Essa é uma foto de 1978. É interessante porque hoje a Microsoft é um grande império e é legal ver como que eles começaram. E essa cara meio hippie de todo mundo. O menorzinho ali, o mais novo, o sem barba, é o Bill Gates, certo? O Bill Gates meio que mandava em tudo, mas era o mais novinho. Se vocês assistirem o filme Piratas do Vale do Silício, ou Piratas da Informática, vocês vão ver ele novinho lá, é interessante. Bom, em 1976 teve um outro marco que foi o Apple I, primeiro computador da Apple, aquela empresa criada pelo Steve Jobs e o Steve Wozniak, começaram aquela famosa história da garagem. O Apple I, na verdade, ele não era um computador pronto, eles vendiam as partes para as pessoas montarem. Então na internet você consegue achar vários Apple I com cara diferente, porque dependia também de como as pessoas montavam. Então aqui a gente tem uma foto de um Apple I do lado esquerdo, tá? Que também parece muito uma máquina de escrever. O Apple II foi lançado em 1977, foi aí finalmente o primeiro computador vendido montado, que é esse à direita, e não é por outro motivo que a geração começa a contar em 77. Então o Apple II foi um marco na história dos PCs. Ele tinha essa interface mais bacana, então ele era um computador pronto, um computador montado, e foi aí que começou a grande história da Apple, certo? Em 1977 teve o PET da Commodore, em 1985 teve o computador da Amiga,
Na década de 80, tiveram computadores da Atari, que aqui a gente conhece muito o Atari pelos videogames, mas eles tinham também os computadores pessoais. E em 1981, quem entrou solando na parte de computadores pessoais, a IBM. Lançou o IBM PC com processador Intel 8088 em 1981 e foi outro grande marco para os computadores pessoais. Por quê? Ele utilizava o sistema PC-DOS, sistema operacional PC-DOS, mas aí, por algumas questões de licenciamento e tudo mais, eles compraram a versão DOS da Microsoft, que a Microsoft também tinha comprado de outro lugar, mas vendeu para a IBM, com o nome 86DOS, 86 por causa da arquitetura dos processadores da linha 86 da Intel, e a IBM rebatizou ele para PC-DOS. Mais para frente, a Microsoft relançou ele como MS-DOS. E ele ficou muito famoso, muita gente utilizou o MS-DOS com computadores IBM, IBM clones e por aí vai. Bom, e um grande avanço da linha de PCs foi porque a linha da IBM, ela meio que possibilitava que outros fabricantes criassem computadores compatíveis com a arquitetura IBM. Foi aí que surgiram os IBM clones, clones da IBM. Qualquer um fabricava um computador, mesma arquitetura, compatível e tudo mais. Foi aí também que o MS-DOS, os sistemas da Microsoft cresceram bastante, porque a linha de clones da IBM usava os sistemas da Microsoft, enquanto a Apple crescia apenas com o sistema dela, ficava com o sistema dela. Vários clones de PCs foram criados, então popularizou tanto o PC quanto os sistemas da Microsoft. A Intel teve evolução nos seus processadores, teve o 80286, que passou a ser chamado só de 286, que era ainda 16 bits, o 386 e o 486, que já eram 32 bits e foram evoluindo. Em 84, a Apple lançou o Apple Macintosh, que era um sistema que utilizava o sistema de janela, mouse, a interface gráfica já, que é o que a gente chama de WIMP. Então aqui tem uma representação, uma foto do Macintosh. Então ali tem um joguinho Prince of Persia rodando. Então uma interface gráfica muito melhor e pode ver que tem um mouse já na foto ali. E o Windows surgiu um pouco depois disso, rodando sobre o MS-DOS. Ele era uma interface gráfica em cima do MS-DOS. Ele dependia do DOS. Em 1985 foi criada a NeXT. Por que a NeXT é importante? Porque o Steve Jobs, criador da Apple, foi mandado embora da Apple, certo? Ele deixou a presidência, mandaram ele embora e tal. Ele ainda tinha ações da Apple, mas ele foi mandado embora e montou a empresa chamada NeXT, para trabalhar também com computação. E a NeXT foi crescendo, meio silenciosa, mas ela teve também uma parte bem importante na história. Mas a gente vai ver um pouco mais na quinta geração, no próximo vídeo. Bom, então é isso. A quarta geração foi marcada pelos computadores pessoais, tiveram vários avanços nessa área e possibilitaram o que a gente tem como a quinta geração. E vejo você então no próximo vídeo.